Então, juntos mais uma vez, para refletirmos no que tange a mais um trecho da Bíblia. Desta vez vamos focar no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Obrigado por acessar o nosso canal no YouTube. Vamos à leitura do texto bíblico. A Bíblia diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O tema de nossa reflexão é alforria espiritual. Alforria é a libertação de um escravo que podia ser obtida de várias formas. As mais comuns eram: primeiro, gratuitamente. O escravo era liberto sem que o senhor exigisse nada por sua liberdade. Segunda, serviços. O senhor concedia a liberdade ao escravo em troca de anos de trabalho. Terceira, por pagamento. O escravo pagava ao seu senhor o valor estabelecido, que poderia ser em moeda corrente ou não. A alforria era declarada pelo proprietário através de um documento chamado Carta de Alforria, que vem do árabe al-horia, significando liberdade. Jesus disse muitas vezes aos seus discípulos que ele deveria morrer, mas aqui ele se explica o motivo: morrer para redimir todas as pessoas da servidão, do pecado e da morte espiritual. Os discípulos acreditavam que, enquanto Jesus estivesse vivo, poderia salvá-los. Mas Jesus revelou-lhes que somente a sua morte poderia salvar a eles e ao mundo inteiro. A Bíblia diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5, verso 15. Aqui o apóstolo Paulo faz a distinção entre pecado e a liberdade de servir. O serviço na Seara Santa envolve a liberdade ou licença para pecar. Não há absolutamente liberdade, porque escraviza as pessoas a Satanás, aos outros, ou a uma natureza pecaminosa. Os cristãos, ao contrário, não devem ser escravos do pecado, porque receberam a carta de alforria assinada por Jesus Cristo, com firme reconhecido e tudo. São livres para fazer o que é certo e também para honrar e glorificar a Deus nosso Senhor. A Bíblia diz: mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6, verso 22. É impossível ficar neutro. Todos têm um mestre, Deus ou o pecado. O cristão não é alguém que não possa pecar, mas que não vive, mas como escravo do pecado. Ele pertence a Deus. Todos nós somos livres para escolher um dos mestres citados acima. A recompensa do pecado é a morte eterna. Isso é tudo que você pode esperar ou receber de uma vida sem Deus. Mas escolher Jesus Cristo como seu Salvador, ato contínuo, você recebe a vida eterna. Uma existência com Deus começa na terra, aqui, e continua até a eternidade.
A vida eterna é uma dádiva de Deus. Portanto, não é algo que possamos merecer, nem receber como pagamento. Uma dádiva não pode ser comprada. A resposta mais apropriada é uma pessoa querida de quem nós recebemos um presente. Será a boa comida, a nossa gratidão. A salvação é um presente de Deus, não algo que provenha dos nossos méritos. Jesus nos salvou por sua misericórdia, não por quaisquer boas obras que tenhamos feito, que tenhamos praticado. Está escrito, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da redenção do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. Devemos reconhecer com ações de graças as dádivas que Ele nos proporcionou e continua proporcionando. Vamos falar nesse instante ao nosso Deus. Feche seus olhos, recline a sua cabeça, eleve seus pensamentos a Deus agora e ore nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, felizmente o Senhor foi até a cruz do Calvário e ali o Senhor nos deu liberdade total para vivermos uma vida, para amar o próximo, para sofrer com o próximo, mas acima de tudo, liberdade para escolher entre o bem e o mal. Muitas pessoas, nosso Deus, escolhem o mal, mas o Senhor nos dá a chance de nos arrependermos, voltarmos ao ponto de origem e escolher o bem, escolher a Jesus, escolher o nosso Salvador. Obrigado, nosso Deus, pela carta de alforria que o Senhor um dia nos deu, que possamos fazer uso dela dignamente, apreciando, reconhecendo o teu sacrifício na cruz do Calvário, e que jamais sejamos escravos do pecado, ou escravos de qualquer outra entidade que nos assevera com vantagens, nós possamos ser simplesmente livres para te servir. Em nome de Jesus. Amém.